Vamos mostrar números aí, dois aspectos, esses dois que estão na nossa pesquisa ou na nossa enquete, que podem definir aí por que essa péssima campanha do Galo no Brasileirão. Primeiro, com os números que mostram que o Atlético pode superar o seu pior desempenho ofensivo nos pontos corridos. Colombo, mostra aqui pra gente. A gente tem essa arte que está mostrando a pior campanha. Não, gente, não é esse não. Primeiro é o outro que é o... Esse aqui é como visitante, a gente vai falar já já. Mas primeiro os números do Atlético arte dos números negativos. Aqui, momento atual do Atlético. Vamos lá. Atlético tem apenas 38 gols marcados em 36 jogos, Dimara. O Galo vai superar seu pior desempenho ofensivo em pontos corridos. Em 2019, ano em que lutou contra o rebaixamento, e em 2022, marcou 45 gols. Para evitar o pior ano ofensivo, precisa balançar as redes mais 7 vezes. Ou seja, ter uma média de 3,5 gols por jogo nas 2 rodadas finais contra Palmeiras e Vasco em 2005. No ano da queda à Série B, o Galo marcou 54 gols em 42 jogos, para se ter uma dimensão da inoperância ofensiva do Atlético. Exatamente. 2005, que foi o ano do rebaixamento, é o que me chamou mais atenção na pesquisa feita pelos meninos que cobrem o Atlético, né, do nosso portal. É exatamente isso. Tinha o maior número de jogos, que tinha o maior número de participantes, né? Mas mesmo que você fizer isso, não dá. Média, né, na média, a média do Atlético esse ano é uma coisa terrível. E ele pode, sem dúvida nenhuma, ficar com essa pior história dele em marcar gols. Se ele não fizer mais 7 vezes. Você acha que o Atlético faz 7 gols nos próximos 2 jogos? Muito difícil, não. Difícil. Né? Te surpreende, Lélio? É uma campanha muito ruim, né? E algumas coisas específicas, elas talvez expliquem alguma situação, né? E a gente resolveu colocar as 2 situações aqui. A questão dos gols marcados, que são muito poucos, né? Em se comparado a outras campanhas do Atlético, em que ele até fez... foi melhor ou foi pior, como é o caso do rebaixamento, mas esse número é baixíssimo, né? É um número horrível, né? Horrível. Para um ataque milionário como é o time do Atlético. Ali tá bem explicado, 54 gols quando caiu, porque era um campeonato com 24 equipes. Mas isso. Realmente é isso aí, ó. Rony, Hulk... o próprio Coelho, pode falar mais aí, ó. E tem um monte de gente, perdeu o gol feito. Scarpa, quem? Biel. O Biel no Brasileiro até que não. Não teve tanta chance pra fazer gol assim, não. Numa das poucas que ele teve, ele fez o gol. Mas não vai, o Biel também. Enfim, então é um número realmente de um time rebaixado. E sem contar a defesa, que é horrível também. Também. Que melhorou apenas nas últimas rodadas e depois conseguiu levar 7 gols em 3 jogos. Então, é difícil igualar, pelo menos, esse número de 45 gols aí. Mas vamos ver o que acontece, né? Daniel Seabra, acho que é bem o retrato, né, de um dos pontos que foi fundamental para que o Atlético chegasse na penúltima rodada na situação que chega, né? O Colombo falou que é muito difícil, é possível, né? Igualar fazer 7 gols aí nos últimos 2 jogos, esquece, 0 possibilidade. O Atlético não vai fazer isso nunca. Mas a gente via dentro de campo, a gente tá lá sempre comentando os jogos do Atlético, do Cruzeiro e tal. Cansei de falar nas jornadas com o Jaime. Falei, gente, é um parto pro Atlético chegar próximo da área. E aí, quando chega próximo da área, é outro parto para colocar a bola para dentro. O Atlético, o setor ofensivo do Galo, e aí eu não tô falando só do ataque, não. O Hulk vem muito mal, né? O Hulk tá na pior temporada dele aí com a camisa do Atlético. A gente tá debatendo isso dia após dia. E o Hulk é o retrato disso tudo aí. É o cara que a gente coloca muita expectativa nele, é o cara que resolve, decisivo e tal, e ele tá muito abaixo. E aí ele vem levando todo mundo junto com ele também, porque ninguém se destacou tanto. Então, assim, a gente vendo em campo,
é dureza pro Atlético chegar próximo da área, é muito complicado, não cria nada, não tem nada. Antes do São Paulo chegar, então, era um negócio bizarro. Chegava às vezes na base do chutão, às vezes chover a bola na área, alguém sobe e tal, mas aquela coisa de bola trabalhada, criada e tal, Scarpa no meio de campo, esquece aquilo tudo ali, o Atlético não chegava de jeito nenhum, e aí quando chegava não conseguia fazer o gol, mandava a bola na arquibancada, de vez em quando era um golzinho aqui, um golzinho ali. Aí tá aí o reflexo disso, a gente vê claramente dentro de campo e nos números de cada um. Se pegar os números individuais de cada um também, vai mais ou menos. É muito ruim. Agora, quando a gente fala em números, sempre a gente fala assim, os números são frios, né? Mas o interessante, né, Colombo, pra gente que tá todo dia, né, e todos nós estamos todo dia falando sobre isso, mostrando isso, vendo jogos, acompanhando no estádio, enfim... isso tudo aqui a gente viu, não foi em números, né? A gente viu ali sentindo com o torcedor, sentindo com todo mundo que estava em campo, sentindo com o time, nas reclamações todas, isso tudo deixou de ser números frios para se transformar numa verdade absoluta, né? E com a bola rolando e durante todo o ano, né? São números que são consequências de dois trabalhos completamente diferentes, de um treinador que aponta para norte e outro que aponta para sul. E aí o Atlético vai a cada ano, por ano, tendo dois treinadores diferentes e vai mantendo essa média. Então o primeiro ponto é esse, como é que você vai cobrar, né, uma estrutura básica de ataque se a cada 6 meses os jogadores do Atlético respondem a um determinado sistema tático, um sistema ofensivo. Junta-se a isso o desinteresse pela competição, é um número que reflete bastante também isso, né? O número do Atlético ofensivo, os números ofensivos do Atlético poderiam ser melhores se o Atlético quisesse disputar com mais afinco o Campeonato Brasileiro, isso sem contar a desidratação em série do elenco de Mara. É uma desqualificação do Atlético desde 2021, é um Atlético que vem apostando em nomes menos consolidados ou que aposta em puras indicações do treinador, que não é um treinador que vai ficar por muito tempo, porque se o treinador fizesse as suas indicações, o Cuca, por exemplo, aposta num ataque mais físico, então é por isso que ele foi atrás do Rony, é por isso que ele pediu a contratação do Júnior Santos, para depois acontecer o que aconteceu e o Sampaoli, que, volto a repetir, é o Cuca apontando para norte e o Sampaoli apontando para sul, ter que resolver esse problema com jogadores das características que ele não gosta, que ele não pediu, e ele não foi no mercado pedir a contratação, buscar a contratação. Então são números que são apenas consequências de todo esse apanhado, Dimar. É o desinteresse, é um trabalho tático e técnico diferente a cada 6 meses e é sobretudo a qualidade das peças, porque ninguém passa imune a um ataque sem qualidade como o do Atlético, Dimar. Não chega a lugar nenhum, né? Você tem que fazer gol, né, gente? O outro ponto também que pesou muito nessa campanha horrorosa do Atlético foi a questão dele, a atuação dele como visitante. Vamos colocar aqui os números também, para que a gente possa ter essa ideia dele como visitante. Colombo. Atingiu, Dimara, inacreditavelmente a sua pior campanha como visitante na competição em 12 edições de Campeonato Brasileiro. 19 jogos, 3 vitórias, e aí contra Ceará, Juventude e Sport, times da parte de baixo da tabela, 4 empates, 12 derrotas, 13 pontos conquistados, o que resulta num aproveitamento de 22,8%. É brincadeira, né? É brincadeira. É brincadeira. Como visitante, com o investimento e tudo mais, é brincadeira. Essa é a palavra, Dimar. Em 2013 também fez 13 pontos com apenas 2 vitórias, além de 7 empates e 10 derrotas. No Brasileirão de 2025, o atual é o 4º pior visitante, à frente apenas de Vitória, Juventude e Sport. Novamente, equipes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Vitória e Juventude ainda fazem um jogo em casa, cada uma dessas equipes. Portanto, o Atlético pode piorar a situação dele dependendo do que essas equipes fizerem. Porque o Atlético não tem mais jogo fora de casa, né? E eles têm. Então, ainda pode piorar a situação dele. 22,8% de aproveitamento fora de casa é um número, assim... não dá nem pra falar, né, Daniel Seabra? O do meio ali que me chama a atenção no Brasil. O Atlético é o 4º pior visitante à frente do Vitória, do Juventude e do Sport. Exatamente. Onde que eles estão? Pelo amor de Deus.
Olha, vou te falar, isso aí, esses números aí tá só como visitante, a gente estava analisando agora, né, o número de gols marcados, que também é baixíssimo, né? Isso tudo aí é reflexo do total desinteresse, do total nem aí que o Atlético mais uma vez deu pro Campeonato Brasileiro. O Atlético se lixou pro Campeonato Brasileiro de novo, né? Pra mim é uma falta de respeito com o principal campeonato de futebol do país. Eu acho isso um negócio bizarro. Um clube do tamanho do Atlético tá com números desse aí, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Isso é um negócio vergonhoso. Sinceramente, com a estrutura que tem, com o investimento principalmente que tem, não dá para aceitar isso como normal, não. Sinceramente que não dá para aceitar isso como normal. Ano passado, a coisa já foi mais ou menos desse jeito. Esse ano, tá indo pro mesmo caminho e faltam 2 jogos só. Então, ou seja, como o Dimara falou, 2 jogos em casa, ou seja... E não tem mais jeito, como visitante é isso aí, ó. Acabou, é 22,8% e ponto, final. Pode terminar como quarto pior, mas pode terminar como terceiro, segundo ou pior. Depende do que vai acontecer aí. Parabéns aí pros envolvidos. 22,8%, Lélio Gustavo. É muito ruim, né? Não tem como é que você quer chegar em algum lugar? Não tem jeito, né? É uma merda. Vai chegar a lugar nenhum. Mas isso aí nós não descobrimos foi hoje, não, né? Já tem muito tempo, né? Claro que não. Hoje só tá mostrando, já tem muito tempo que a gente tá falando. A gente tá mostrando porque acabaram os jogos em casa, fora de casa, né? Só falar rapidinho, quando o Atlético, ele já tinha vencido a última vez o Ceará fora de casa, quando a gente foi falar de uma vitória do Galo fora de casa, foi contra quem? Foi contra o Sport. Ficou um tempão sem ganhar, então, sabe, foi uma porcaria mesmo. É por isso que tem, né, e tem sido cobrado aí, que precisa ser feita uma reformulação gigantesca dentro do elenco do Atlético, principalmente, né, de um time com mais alma, com mais vontade de competir. Nos últimos anos, ano passado e esse ano, faltou isso tudo pro Atlético. Tudo isso. Então, o reflexo está aí. Os 19 jogos, 3 vitórias. Vitórias contra quem fora de casa? Contra o Sport, contra o Ceará e a outra eu nem me lembro contra quem. Hein? Juventude. Pois é, que foi contra o Juventude que o juiz anulou um gol aos 44 segundo tempo do Juventude. Só para lembrar. E foi num sofrimento tremendo. Então, cara, é uma porcaria, com certeza. E, Lélio, então você acha que esses 2 pontos que nós mostramos aqui, a campanha como visitante, a ausência de gols no campeonato, as 2 situações foram determinantes para o que a gente está vendo nesse momento que o Atlético atravessa, né? Determinantes. Claro, o Atlético até que chutes, né, por jogo, assim, finalizações, ele não é dos piores não, mas... ele é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Então isso aí demonstra tudo, isso reflete tudo nesses números que a gente está mostrando. Porque, inclusive, em grandes chances, o Atlético teve uma queda significativa também no ranking. Antes perdia-se muitos gols claros, né? Se você pegar a campanha toda e todos os jogos, nem que seja um compacto ali de 3 minutos, você vai se lembrar de como o Atlético perdia gol. Só que teve que mudar a forma de jogar, né? Primeiro olhar atrás, fechar a casinha e depois tentar fazer o gol. Por isso que o Hulk falou, esse futebol reativo não tem nada a ver com a gente. Mas quando era o futebol para propor o jogo, o Atlético estava fazendo o quê? Que dia que ele teve lá? Na vice-liderança, na liderança? Não teve. Nenhum dia. Nenhum dia. Depois a gente vai mostrar que ao término da campanha, a gente já está fazendo, né, esses números e tal. Essas 2 matérias estão no portal, otempo.com.br, foram feitas pelo Alex, né? Isso, Alexandre Henrique, nosso companheiro. E assim, tá lá com mais explicações, inclusive, e assim, quanto mais você mexe, mais assustador é. Né? O Rafa Nobre, quando você vê assim, por exemplo, uma campanha em 19 jogos, 12 derrotas fora de casa, você vai falar assim, se você vir só esses números, você vai falar o quê? Que é um time que caiu. E briga para não cair, com certeza, né? E é engraçado, esses números ofensivos do Atlético lembram muito os números ofensivos do Cruzeiro de 2023, né? O Campeonato Brasileiro também, que foram bem ruins, o número, aí a gente tem o número visitante, né? Mas anteriormente, quando a gente... A outra, volta aí, do ataque só para Cruzeiro, o Rafa do falar. Atlético, a gente tinha um número menor de gols que de partidas, né?
Cruzeiro de 2023 foi bem isso, né? Daquele ataque triste do Cruzeiro, só que tinha muito menos poder ofensivo aquele time de 2023 do Cruzeiro em relação a esse time do Atlético, né? Onde foi investido muito mais, com jogadores que vieram para poder, se não resolver, pelo menos dar conta do recado, né? O que pedia, e isso não foi entregue, né, no ano. Então, de fato, são números até certo ponto assustadores, né? Quando a gente fez aquele recorte lá no início do ano e a gente trouxe os nossos palpites, o que a gente tinha de ideia para a sequência da temporada lá no início do ano, a gente colocava o Atlético no mínimo brigando por uma vaga na Libertadores, sim, né? Sim. E acho que todo mundo aqui que participou daquela brincadeira, vamos dizer assim, que a gente fez de projeção, né? Porque não passa de uma brincadeira isso, né? Todo mundo praticamente colocou o Atlético brigando por uma vaga na Libertadores, e são números de fato assustadores pelo investimento que foi feito e pela base que tinha já o Atlético dos anos anteriores. Não vou falar que é brincadeira, não, porque quando eu fiz, eu tava acreditando que eu tava Não, falando. eu também, eu digo que não, assim... tô dizendo assim, agora eu já tô querendo que ache que é brincadeira, porque eu devo ter errado tudo. Assim como a gente imaginou também que o Mirassol ia estar brigando pra cair, né? Eu coloquei ele lá embaixo, desculpa, Mirassol. Exatamente. Inter, eu achei que o Inter entrou nesse campeonato como favorito. Sim. Né, ao lado do Flamengo, do Palmeiras. Tá seríssimamente ameaçado. Muito seriamente, ainda mais que esse treinador que eles voltaram com ele lá. Enfim.